E aí, vamos começar. Eu fico no mute aqui agora. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se já está gravando, Érica. Se alguém está me ouvindo. Já está gravando, é. Bom, vamos começar. Uns minutinhos de atraso, mas isso é normal. E eu queria começar agradecendo, então, obviamente, a BPI pela oportunidade, pelo espaço que está nos concedendo nesse congresso para tratar desse tema que nos parece super atual, super relevante, super preocupante, de modo que a gente vai ter, acho que uma excelente discussão hoje. Eu aproveito para parabenizar o presidente, amigo, Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, pela excelente qualidade do evento, não só do aspecto acadêmico, mas também no aspecto aí digital, tecnológico, né? O desafio que temos de fazer um congresso 100% online. E eu agora falando como presidente da ASP, digo que nós estamos, inclusive, de olho aí no que está acontecendo, porque para aproveitar aquilo que deu certo, né, e eventualmente tentar arrumar aquilo que pode ser melhorado. Nosso congresso é em março e certamente vai ser também na modalidade digital. Mas eu também não posso deixar de agradecer a Érica, a equipe de apoio, sempre muito gentil, prestativa. Tenho certeza que estão aí nos bastidores, cuidando que tudo dê certo. Vou até agradecer meus colegas Igor, Donato, Soraya Mello, que me ajudaram a coordenar o painel, e principalmente as estrelas da manhã, os nossos palestrantes. Vi que a doutora Juliana já entrou, que ótimo, fico feliz. Muito obrigado ao doutor Rodrigo Dias, à doutora Juliana Domingues. A participação de vocês é super valiosa. A gente sabe das suas agendas super apertadas, e realmente é um privilégio poder contar com a contribuição de vocês hoje. Eu acho que todo mundo vai ter a ganhar. Bom, a sistemática do painel, da mesa redonda, né? Acho que a essa altura todo mundo já conhece. Nós vamos ter as apresentações. Como eu não sabia exatamente o horário da doutora Juliana por causa da agenda dela, infelizmente ela já está conosco, eu tinha combinado com o doutor Rodrigo dele começar a exposição, então poderíamos seguir dessa forma, se não tiver nenhum problema. E depois das exposições, então, a gente deve reservar uma parte do nosso horário para as perguntas.
Eu vou estar atento aqui no chat, que eu até vou abrir aqui já, para poder ver as perguntas que entrarem. E, dependendo do tempo, durante da hora aí, a gente vai poder franquear até a palavra para alguns de vocês também. Eu tenho aqui eu tenho que ser meio rígido com o horário, porque nós temos a gravação e vai ser 1h30 mesmo de gravação. Mas, assim, eu fico muito contente de estar falando desse tema, porque eu não preciso dizer para vocês a importância, né, do comércio eletrônico nos dias de hoje, e ainda mais falando em termos de pandemia, né? Mas alguns números que eu olhei, assim, meio por acaso até, me chamaram muita atenção. Acho que eu não tinha parado para ver esses números. Por exemplo, em 2018, o comércio eletrônico já tinha movimentado 53 bilhões de reais. Em 2019, já deu um salto para quase 62 bilhões de reais. E agora, com a pandemia, em 2020, a gente espera mais de 100 bilhões de reais é o que movimenta o comércio eletrônico. Olha que volume nós temos. Claro que com essa questão da pandemia, isso ficou aflorado, né? É interessante, porque no Brasil, acho que no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né, Rodrigo? No Brasil, eu tenho aqui, eu vi que só em março e maio teve um aumento de 52% no comércio eletrônico no Brasil. Nos Estados Unidos, a informação que eu tenho é que houve, nessa pandemia, um aumento de 44% no volume do comércio eletrônico. Eu até vi algumas curiosidades, tipo, você vê que, na pandemia, 38% dos internautas fizeram a primeira compra online. São números muito expressivos, né? Eu vi que 41% dos vendedores começaram na pandemia. Veja só. Aí talvez até não seja um sinal tão bom, né? Pode ser meio de crise, né? A pessoa está meio necessitada, vai vender até algumas coisas, enfim. Mas os volumes são realmente até assustadores, né? Ainda um pouco de curiosidade, e até quando eu participei aqui no Congresso da BPI mesmo, logo no primeiro painel, que falava também relacionado ao comércio online, né? Me chamou a atenção um comentário que um colega americano dessas empresas que fazem monitoramento, né? Fazem monitoramento de pirataria online e já fazem os takedowns, né? Obviamente ele estava falando da importância do assunto, porque ele faz isso, etc. Mas são números assustadores. Ele comentou, por exemplo, que a Amazon, ela tem no mundo, obviamente, 4 bilhões de produtos à venda. Um eBay tem 1,8 bilhões de produtos à venda diariamente, né? Ele estava, obviamente, falando que, e acho até com uma certa razão, que chega um ponto que as empresas não vão conseguir monitorar eventuais infrações do que acontece no mercado online sem ter um sistema informatizado realmente. Não vai ter outra forma que não seja usando informática, né? E é por isso que a gente vê também o volume. Você pega empresas renomadas e aí alguns determinados segmentos, como esportivo, eletrônicos, você vê a quantidade de links que tem que se lidar por mês, diariamente, né? São centenas, milhares, às vezes, de links que a gente tem que se preocupar. Não é por isso, não é à toa que o CNCP vem há tanto tempo se dedicando no guia de boas práticas para o combate à pirataria. Recentemente lançou, inclusive, o guia relacionado aos métodos de pagamentos. Tenho certeza que a doutora Juliana vai nos comentar sobre isso. São iniciativas realmente super válidas. É muito interessante essa questão da autorregulamentação, mas até onde eu sei, e até por participar da última reunião do CNPC, já conta, né, com algum significativo apoio que já está aparecendo, inclusive das plataformas. E também é importante ressaltar que temos autoridades hoje em dia também mais preocupadas com isso. A gente vê operações importantes,
como a 404, que ocorreu no ano passado, né, Rodrigo? A gente vê o CyberGAECO, o Ministério Público também envolvido em treinamentos e em atividades visando esse combate. Eu acho que, obviamente, temos muito para debater, muito que melhorar, muito que estar atento, né? E de modo bom, que acho que vai ser muito proveitoso aí a nossa conversa. Já falei demais, quero passar então a palavra ao primeiro palestrante, então, competente, advogado, amigo, especialista em Direito de Propriedade Intelectual pela Faculdade GV de São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, e atualmente ocupa o cargo de assessor legal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, para a região do Caribe e América do Sul, com agência sediada no Consulado Geral dos Estados Unidos de São Paulo, aqui no Brasil. Então, passo a palavra para o meu amigo doutor Rodrigo Dias, para a sua exposição. Obrigado, Rodrigo, novamente pela participação. Muito obrigado, Marcelo. Primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos que nos escutam, nos veem agora aqui nesse evento. É uma honra para mim representar a Missão Diplomática Americana e o Departamento de Justiça do Governo dos Estados Unidos, Missão Diplomática Americana no Brasil, e o Departamento dos Estados Unidos aqui nesse evento, no Congresso da BPI. E aqui já fica o meu agradecimento inicial à BPI pelo suporte tecnológico que nos deu, pela atenção em sempre nos enviar os e-mails, nos informar sobre o evento, deixar a gente com a simples tarefa de vir aqui conversar com vocês. Então, muito obrigado à BPI. E estendo também os meus agradecimentos à professora, doutora Juliana Domingues, também presidente do Senacom e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Acho que ela vai abordar bem, mas fica aqui meu agradecimento e dizer que é uma honra também dividir esse painel com você. E o Marcelo é um amigo de longa data, a gente vinha conversando aqui antes de entrar ao vivo e, enfim, debatendo, e foi muito bom ele já ter trazido alguns assuntos que para rechear a nossa conversa do dia de hoje. Assim também estendo meus agradecimentos ao Igor, Donato, Dr. Rodrigo, Soraya, colegas que estão aqui com a gente hoje para bater esse papo com a gente. Eu acho que a ideia é exatamente essa, a gente bater um papo e aumentar a nossa rede de colaboração e trocar informações sobre esse assunto tão importante. Bem, eu vou tentar dividir a minha tela aqui, Marcelo, para ver se vai dar jogo. Acho que é aqui. E a gente tá legal, né? Acho que foi. Sim. Legal. Então, assim, eu pensei em dividir essa apresentação em basicamente 3 etapas. Primeiro, eu vou falar um pouco, me apresentar rapidamente, já falar também sobre quais são as agências do governo americano dedicadas a tratar assuntos relacionados a direitos de propriedade intelectual. Depois a gente fala um pouquinho das ações que a gente vem fazendo e como a gente vem atuando junto com as autoridades locais, junto com também os titulares de direito dos países onde a gente está atuando, em busca de melhorar esse cenário na América Latina e no Caribe, como o Marcelo disse, a gente está aqui em São Paulo, mas a nossa área de atuação e competência é do Caribe para baixo, então tem uma vasta área territorial e com diferentes características para a gente trabalhar. E, no final, trazer alguns pontos, alguns assuntos interessantes, conquistas do Departamento de Justiça e situações pontuais para a gente também debater ao longo do dia, então, ao longo do evento. Então, vamos lá. Primeiro, o Marcelo já me apresentou. Eu, antes de ingressar na Missão Diplomática Americana, na qual eu, agora em setembro, fiz 3 anos, eu era advogado, eu sou advogado de formação, era um advogado, trabalhava num escritório que fazia defesa de direitos de propriedade intelectual de empresas americanas, brasileiras, que ficava sediado, inclusive, na frente do escritório do Marcelo, então a gente já saiu para almoçar algumas vezes por ali, trocar ideia, já acompanhamos algumas apreensões juntos, seja ali na região da Paulista, que ainda tem marketplace, ainda tem mercados de venda de produto falsificado, por incrível que pareça, numa das principais avenidas do Brasil, talvez se não a mais famosa do Brasil, a gente ainda tem comércio de produtos falsificados, o que vem sendo atacado, vamos ser sinceros, com muito mais veemência nos últimos anos, e inclusive a administração municipal agora com um comitê executivo focado, integrado com outros órgãos de força e também com a participação das marcas, vem atacando muito esses polos. Mas a discussão do mercado físico fica para uma outra data. Então, tenho muita experiência também nessa área do combate à pirataria em si.
e há 3 anos faço parte do quadro da Missão Diplomática Americana, funcionário do Departamento de Justiça, com sede aqui no Consulado em São Paulo. É daqui do Consulado, inclusive, que eu falo com vocês hoje. É uma honra, mais uma vez, estar aqui e poder abrir esse debate. Não vou tentar tomar muito tempo da doutora Juliana, eu tenho certeza que ela tem considerações até muito mais interessantes para fazer. Então, vamos lá. Eu queria, nessa primeira tela da minha apresentação aqui, trazer um mapa de onde estão sediadas as agências do governo americano que têm, de certo modo, algum atrito, alguma atividade relacionada a combater violações a direitos de propriedade intelectual. Então, eu vou primeiro apresentar essas agências de modo em geral e depois falar mais da agência da qual eu trabalho. Então, a gente tem primeiro aqui, eu vou falar do HSI, o ICE, como a gente pode ver aqui, é uma agência Homeland Security Investigations, agência que tem como principal atuar em áreas, atividades de fronteira que envolvam tráfico de pessoas, bens e ativos. Então, é um portfólio muito grande, mas que envolve, pela questão fronteiriça, o relacionamento com direitos de propriedade intelectual, né? Então, o ICE, o HSI, é uma agência parceira do Departamento de Justiça, com quem a gente trabalha em conjunto, e tem agências espalhadas pelo mundo todo. Em seguida, uma agência também governo americano que tem um overlap com a ICE, que é o CBP. A gente está acostumado a ver os agentes do CBP quando a gente viaja para os Estados Unidos, eles são aqueles agentes da Customs Border Protection, que ficam nos abordando eventualmente nos centros de imigração, nos aeroportos de entrada. Então, o CBP é uma agência americana que está focada na proteção da atividade primária, da atividade portuária primária, que é, sobretudo, a área de porto e aeroporto. E o CBP, por exemplo, tem uma presença física no Porto de Santos. Há, dentro do Porto de Santos, um escritório do CBP que dialoga com as autoridades portuárias do Porto de Santos, assuntos relacionados à entrada de produtos de mercadoria que envolvam Brasil e Estados Unidos. Outra agência que atua muito em parceria com o DOJ, essa tem uma relação umbilical com a gente, é o USPTO. O USPTO é o US Trademark Patent Office, que é o equivalente ao INPI. Eu tenho certos receios, às vezes, em fazer essa equiparação entre órgãos dos Estados Unidos, agências dos Estados Unidos e autarquias, ou órgãos governamentais do Brasil, mas eu acho que aqui a aproximação fica muito clara e muito evidente. O USPTO é o equivalente do INPI. Até por isso também a sede do USPTO fica no Rio de Janeiro. E o USPTO a gente brinca que trata de PI. Acho que quem trabalha com PI já escutou essa expressão outras vezes, né? Trabalha mais na área de patente, área marcária, direito autoral e também muito indicações geográficas. Então, esse é o portfólio de atuação do USPTO. O USPTO também participa dos eventos do CNCP, o USPTO, inclusive, está em processo de formulação de um termo de cooperação com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, então é mais um ativo dessa estrutura americana para endereçar delitos contra a propriedade intelectual. E, por último, a nossa agência. Quem nós somos, né? Falar um pouco do Departamento de Justiça, sobretudo na sua feição focada a combate a crimes contra a propriedade intelectual, combate à pirataria. Bem, a maioria das pessoas, quando pensam em Departamento de Justiça, lembram logo das agências hollywoodianas, e não que isso seja equivocado. Eu também, antes de entrar aqui, tinha essa percepção. A gente sempre pensa no FBI, que é uma agência do Departamento de Justiça. A gente pensa no DEA, que é o Drug Enforcement Administration, que é a agência de combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de drogas, que também é um braço do DOJ. A gente lembra do OIA, por exemplo, que é o Office of International Affairs, que é a agência americana que dialoga com a autoridade central brasileira para interlocução de emilates e trocas de informações via essa forma de cooperação internacional. E a gente pouco fala da nossa agência, que é uma agência muito pouco conhecida e recente também. Então, a agência que eu faço parte chama OPDAT, ou OPDAT, como dizem os americanos. O OPDAT seria uma agência dentro da divisão criminal do Departamento de Justiça, que a sua sigla, eu falo até para que eu me lembre várias vezes, o que significa, apesar de trabalhar, a gente tem muitas siglas aqui dentro da estrutura americana. Então, o OPDAT significa Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training. A tradução diz exatamente o que a gente é. A gente é uma agência, sobretudo sediada fora dos Estados Unidos, que tem como objetivo primordial levar eventos de capacitação para autoridades públicas sediadas em outros países, onde a missão diplomática americana está sediada.
Dentro do programa OPDAT, que fica dentro da divisão criminal do Departamento de Justiça, nós temos vários assuntos, várias pastas. Tem uma pasta focada em ações de combate ao crime organizado, tem uma pasta focada em women rights, tem uma pasta focada em combate a ações de contra-terroristas, e tem também uma agenda, que é da qual eu faço parte, que é o programa ICHIP. O programa ICHIP significa International Computer and Hacking Intellectual Property. Dentro dessa divisão do OPDAT, o ICHIP faz o quê? Ele está mais focado em buscar capacitação e troca de informações com agentes públicos sobre dois assuntos primordialmente: crime cibernético e propriedade intelectual. Então, há um departamento dentro da estrutura americana, nessa agência voltada para a capacitação de agentes públicos, cujo objetivo primordial é voltado para a propriedade intelectual e combate a crimes cibernéticos. E aqui no nosso mapinha, que a gente inclusive recebeu recentemente, porque houve uma mudança e uma ampliação do nosso programa, é um programa global, e antigamente, até ano passado, e ano passado eu digo setembro, porque, na verdade, o ano fiscal americano acabou agora, dia 30 de setembro, então houve uma ampliação do nosso programa. Então, antes nós tínhamos 5 iChips espalhados pelo mundo, e hoje nós temos 10, o que reforça a importância que o governo americano vem dedicando para esse tema. Então, nós temos a nossa agência aqui no Brasil, o meu supervisor direto, que alguns de vocês devem conhecer, e se não conhecem, será um prazer que eu faça essa apresentação, é um cara fantástico, é o Daniel Ackerman, promotor federal americano, durante 3 anos, ficou no Brasil, inicialmente em Brasília, mas depois a nossa agência logo migrou para São Paulo, e o Daniel supervisionava a agência aqui, e há cerca de 2 meses foi para o Panamá gerenciar a agência de lá. Então nós ganhamos um aliado para trabalhar na nossa área territorial, que é muito grande e com realidades muito diferentes. O que acontece no combate à pirataria no Caribe é diferente do que acontece no Brasil, que é diferente do que acontece na Argentina, no Equador, na Colômbia, com as suas similaridades, a gente sabe, mas tem situações diferentes. E existem outros offices do ICHIP espalhados por outros lugares do mundo. Tem na Europa, em dois escritórios, tem na África e tem 3 escritórios na Ásia. O que a gente tenta com isso é criar um ambiente de cooperação, em que a gente possa, eventualmente, quando a gente está organizando eventos de capacitação com a autoridade, trazer diversas experiências. Então, autoridades americanas que eventualmente trabalham promotores americanos estão sediados nesses locais, virem aqui, se conversar com as autoridades locais e promoverem a maior cooperação possível. Assim também a troca de informações, eventualmente uma empresa americana que está participando de uma importação ilegal e a gente pode levar um produto que vem de algum território em que a gente tem um iChip, a gente pode levar essa informação para melhor endereçar esse assunto. E eu vejo os objetivos principais do nosso programa, só para pontuar bem, enfim. Primeiro, essa ideia de capacitação de agentes públicos. Então, como eu disse, organizar aqueles eventos em que a gente reúne agentes públicos voltados a trabalhar com combate a crime cibernético e direito de propriedade intelectual. Então, por exemplo, esse ano, em fevereiro desse ano, a gente teve a sorte de conseguir ainda organizar um evento, foi pré-pandemia, no qual contamos, um evento aqui em São Paulo, no qual a gente contou com a participação, não só a participação do CNCP como palestrante, e o doutor Luciano Tim, à época presidente, abriu um dos dias do evento, a gente trouxe a polícia de Los Angeles, polícia de Nova York, trouxe promotores americanos, trouxe a procuradora do município de Los Angeles, que tem em Los Angeles uma área de contrafação muito forte ainda, tem Nova York também no Canal Street, então a gente trouxe a experiência da polícia americana para trocar informação com o DEIC, então o DEIC era um convidado, na presença também do Dr. Wagner Carrasco, delegado do DEIC, com a gente do DEIC presente no evento, a gente do Ministério Público Estadual de São Paulo, você mencionou o Saber Gaeco, que foi uma divisão criada recentemente, que vem atuando fortemente no ambiente online, sobretudo tanto na venda de produtos têxteis, de modo geral, mas também na área de legal streaming. Então, a gente tinha ali um cadre, um grupo de pessoas, o CEOP estava presente, outros ministérios públicos estaduais, que tem um núcleo de combate à propriedade intelectual, então um viés para o crime cibernético, delegacias estaduais como a Draco, de Belo Horizonte, que fez um trabalho muito legal em Nova Serrana, a gente sabe aquela dificuldade que tem naquela região, DRCP em Rio de Janeiro. Então, a gente tenta organizar um evento em que que possibilite a maior integração possível. E aqui já fica a palavra-chave eu acho que do combate à pirataria, seja ele no ambiente físico ou virtual, a integração.
a cooperação. A gente não consegue, eu acho, Marcelo, e a gente participa de muitos eventos, a gente sabe que a gente não consegue fugir dessa palavra. E ela existe porque ela realmente traz a robustez e a segurança necessária que a gente tem para atuar. A autoridade portuária, quando faz uma apreensão, tem que ter segurança de que aquele produto é falso. Como é que ela tem essa segurança? Porque já foi capacitada por a marca para identificar do produto. Quando o produto é apreendido, ela sabe que a marca vai fazer um reporte, vai ingressar com a ação judicial. Quando as operações de rua são feitas, você precisa do apoio logístico também das marcas, a gente sabe que é isso. Então, a integração é fundamental. E no ambiente online também. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia do programa ETIP é isso. É buscar essa integração, é acompanhar também as medidas legislativas e judiciais nos países que a gente está presente, para que a gente entenda isso e leve para as empresas americanas como é o ambiente no Brasil, para elas poderem investir aqui. E eu acho que, em linhas gerais, seria isso. Os objetivos principais da missão diplomática americana como um todo, né? E ajudar, claro, eventualmente, a acompanhar casos concretos, casos que tenham operações em andamento. E aí você lembrou muito bem da 404, eu acho que eu tenho até um slide aqui para falar da 404, porque a 404 foi a concretização de uma ação em cooperação entre unidades federativas diferentes e também entre setor privado e setor público. Então, acho que a 404 materializa um cenário que a gente tem que buscar para enfrentamento da pirataria online. Então, em linhas gerais, essas são as missões da minha agência, isso é o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Eu espero que tenha ficado claro e já me coloco desde já à disposição para trocar informações com os que estão assistindo e, enfim, clarear algum assunto que não ficou tão preciso. Eu gostei também desse mapinha porque mostra a nossa atuação global e como a gente está sempre tem pelo menos duas agências das quais eu estou falando, o ISPTO com o ITIP, o CBP e o HSI, a gente está sempre promovendo a integração. E aí um parêntese, né, essa informação também não é confidencial nem nada, mas é muito comum a gente escutar das autoridades americanas que se a gente tivesse um trabalho muito mais integrado antes do 11 de setembro, talvez fosse impossível evitar aquele ataque terrorista, como outros foram evitados de lá para cá. Então, a integração interagências é fundamental. Às vezes, uma informação que o DEIC tem pode contribuir para a DRCPIM do Rio de Janeiro, pode contribuir para a PRF numa apreensão, e assim, aumentando a capilaridade das agências em atuar em conjunto. Eu trouxe nesse segundo slide só uma ideia e aqui a minha ideia é apresentar alguns projetos da missão do governo americano no enfrentamento à pirataria online e também talvez aproximar um pouquinho essas agências americanas do que é o CNCP, tentar fazer esse contraponto. Eu tenho aqui, primeiro do lado esquerdo da tela, do lado da minha tela, né? Acho que do lado direito de quem está vendo, um reporte anual que é promovido pelo IPR Center, e eu vou já falar um pouco mais do IPR Center, e entregue ao Congresso, no qual detalha todas as ações, as ações principais dessas agências no que pertine à propriedade intelectual. Então, um reporte anual que é feito pelo IPR Center e entregue ao Congresso para que avalie o trabalho que vem feito por essas agências e também é o Congresso que vai nos dar o funding, o orçamento para que a gente atue nessas regiões. Então, acho que esse relatório é sensacional, é muito legal. Esse ano, por exemplo, o relatório de 2020 menciona o nome do Brasil, acho que de 18 vezes, então menciona as diversas ações que a gente vem fazendo aqui, menciona inclusive ações específicas de determinadas autoridades brasileiras, e foi promovido pelo IPR Center. O que é o IPR Center? O IPR Center é um Centro Nacional de Coordenação para assuntos relacionados à propriedade intelectual. Ele faz parte, ele é um braço do HSI, então talvez por isso que eu achei legal também apresentar no começo quem é o HSI. Ele está dentro dessa figura, e ele tem uma coisa que talvez ele busca, assim como o CNCP, ter nas suas cadeiras, como seus membros, autoridades das mais diversas áreas. Então, assim como o CNCP tem nos seus membros, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, enfim, outras delegacias de polícia específicas, o CNCP tem essa abrangência, essa capilaridade, e o IPR Center também. O IPR Center tem essa atuação. Mas ele também tem poder de polícia, poder de investigação, o que o CNCP não tem. Então, dá para o IPR Center um poder de atuação maior nesse similar ao IPR Center, mas na área de combate a crime cibernético,
dentro do FBI, que também atua em propriedade intelectual, é o IC3, acho que devem ter ouvido falar também, é uma agência do governo americano que trata mais na área de combate a crime cibernético e PI. Mas, enfim, é só para ilustrar a ideia de colaboração e a ideia de participação entre agências e aí Congresso, e aí Parlamento, para não só identificar a importância do nosso programa, mas também apontar a que direção os países que são parceiros da missão diplomática americana estão no enfrentamento ao combate a delitos de propriedade intelectual. Do lado direito da minha tela aqui, eu tenho um memorando recentemente release, né, publicado pelo Poder Executivo, pela a gente chama de uma ordem presidencial, uma executive order, e que foi lançado recentemente, não sei se dá para ver a data, eu devia ter marcado, mas foi lançado no dia 13 de outubro. Então é fresquinho, está público, não é uma informação classificada também. E o principal assunto que endereça esse memorando é parar o tráfico de produtos contrafeitos em plataformas de comércio eletrônico e estimular a implementação de medidas legislativas que imputem a esses players penalidades criminais e civis e multas. Então, assim, acho que ilustra bem a importância que o governo americano dá para esse tema, dá para esse assunto. E acho que a gente vem no Brasil também dando e aumentando esse nosso interesse, leveraging, né, levantando as nossas estruturas para trabalharem mais e endereçarem esse assunto. E aqui eu também marquei na seção 1 desse memorando, que ele vai direto no ponto focal. Ele mostra os principais, talvez, prejuízos causados pela pirataria através do e-commerce, que é diminuir a competitividade das empresas legítimas, que sobretudo nesse caso empresas americanas, reduz a capacidade delas de competição, prejudica os trabalhadores americanos como um todo, porque você tem retirada de postos de trabalho, e também causam significativa preocupação no que pertine a riscos à segurança e saúde dos consumidores. E eu acho que aí tem também um componente que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de produto online, porque a camada online dificulta a identificação. Uma coisa é você comprar um remédio, quando você está vendo aquele remédio fisicamente, você consegue talvez identificar com mais clareza que aquele medicamento é falso. Mas quando ele está num mercado eletrônico, às vezes o mercado eletrônico se reveste de uma certa legitimidade, porque é um mercado forte, pulsante, isso gera uma confiança no consumidor que pode ser muito prejudicial. Nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande hoje no e-commerce de medicamentos, sobretudo relacionados a opioides. E aí não necessariamente medicamentos falsificados, mas também o uso abusivo dessa medicação. Então é uma preocupação muito grande das autoridades americanas em atacar o e-commerce que envolva produtos falsificados e também produtos que, sobretudo, têm risco à saúde. Aqui no Brasil, a gente pode estar falando de produtos não regulados pela Anvisa, produtos não regulados pelo MAPA, produtos que não atendem às normas técnicas da BNT. Então, há uma cadeia de produtos aí, não só o produto pirata, falso, mas também o produto que não tem a regulamentação adequada para ingressar no mercado brasileiro, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente já vê também, vamos ser sinceros, os esforços das plataformas online, sobretudo as que atuam no Brasil, em criar essas barreiras preventivas nas suas plataformas. Mas a gente pode endereçar isso um pouquinho mais para frente. A ideia é deixar claro aqui, expor um pouco mais do quanto esse assunto é custoso e é importante para a missão para o governo americano, seja na sua esfera do Congresso, seja na sua esfera executiva e seja na sua esfera operacional também, através da implementação desses grupos de trabalho, esses grupos de atuação estrangeiros, né, com a qual a gente faz parte. Bem, passando aqui, aí eu vou já falar numa outra pegada, vou levar o assunto já para o nosso lado das operações. Quando a gente consegue dar o suporte necessário para que as autoridades trabalhem em conjunto. E aqui eu vou logo de cara trazer a Operação 404, a gente falou um pouco dela no começo, antes de entrar e agora também aqui. A Operação 404 foi uma operação realizada no passado, no qual o CEOP, que é a Secretaria Especial de Operação de Polícia Integrada, recém-criada também no Ministério Público, no Ministério da Justiça, é um braço do Ministério da Justiça,
na qual tem delegados estaduais dos vários locais do Brasil, então isso mostra também, mais uma vez, o quanto a integração, ela se feita de maneira correta, ela é exitosa, ela é efetiva. Então o CEOP, junto em colaboração com autoridades nacionais do Ancine, o próprio CNCP, e também com autoridades de organismos estrangeiros, como o DOJ, como a Missão Diplomática Britânica, que também tem uma atuação muito forte no Brasil, a Almadida de Combate à Propriedade, Direitos à Propriedade Intelectual no Brasil, a doutora Angélica Garcia, que faz um trabalho fantástico, e a gente também trabalha em conjunto, é um país parceiro. E aqui, a 404 removeu do ar mais de 100 websites que tinham como objetivo o streaming ilegal de filmes, de conteúdo audiovisual. E esse trabalho não poderia ter sido feito sem a cooperação, porque existiam domínios que eram hospedados em território americano, mas que o operador do site ficava no Brasil. Então, havia necessidade tanto de uma feição investigativa lá fora, como também a parceria das autoridades americanas para promover a derrubada desses sites em território americano. Então, a Operação 404 mostrou que é possível e é efetivo você trabalhar em conjunto e atacando esse crime que, às vezes, por alguma parcela ainda é marginalizado, o streaming ilegal de conteúdo audiovisual, mas que na Operação 404, e aqueles que têm a oportunidade de visitá-la, eu convido a ler os números são absurdos, a perda de receita por conta do streaming ilegal de música e filme, nesse caso audiovisual, é muito grande. Então, isso foi um fator também determinante para que esses sites fossem escolhidos e atacados. Há uma perda de receita muito grande e um prejuízo, como a gente falou, em todos que envolvem essa cadeia. Então, a Operação 404, nesse sentido, foi muito oportuna, e eu trago aqui só uma matéria daquele que talvez seja um site mais sensacionalista, mas também que pontua bem as ações que acontecem na área da pirataria online, que é o Torrent Freak. E aí no Torrent Freak aparece na descrição da ação, aparece naquela parte que está grifada em amarelo, que ela contou com a participação das agências americanas, no caso a US Immigration Customs Enforcement, o ICE, que é o HSI, que eu falei quando eu falo em HSI, que é o Homeland Security Investigation, ou ICE, e também o Departamento de Justiça. Então a gente acompanhou de perto essa ação e espera também que ela tenha novas fases e que não seja uma ação que termine em si, também com a persecução penal dos envolvidos. Não somente a retirada do conteúdo do ar, e esse prejuízo econômico para eles, porque o prejuízo econômico para os infratores ele tem que ser sentido, até a gente não vai nem falar nas penalidades no Brasil, que as penalidades ainda no Brasil, a lei é muito branda quanto à penalidade somente no que pertine a violações a crime de pirataria, né, violações à propriedade intelectual e tal. O crime é muito baixo, a penalidade é muito baixa. Ainda há o projeto de lei 33399, que já deve ter permeado assim, a discussão também em outros debates, que é o projeto de lei de 99, 333, que já faz 20 anos que está no Congresso para ser aprovado e que aumenta a penalidade por crime de falsificação de marca. Mas, enfim, acho que a questão não é essa aqui. A pena é muito branda então é efetivo também ir atrás, mesmo que a pena seja branca, da persecução penal desses envolvidos. Então, remoção do conteúdo afeta eles economicamente e também, quando é possível, buscar a persecução penal desses envolvidos. Eu acho que a 404, ela deixa claro e é um reflexo do que a gente espelha, do que a gente quer com as ações de combate à pirataria online. Passando aqui para o próximo slide, e já vou também encaminhar para o final, que eu acho que estou tomando muito mais do meu tempo. Aqui é uma ação que eu achei muito oportuna, muito legal de trazer, que está também disponível no site do Departamento de Justiça. Convido todos a visitarem, se depois entrar em contato comigo, eu forneço mais informações também. Foi uma ação disruptiva que envolveu o Departamento de Justiça e outras agências americanas para remoção de ofertas online que envolviam esquemas relacionados à Covid. Então, foram removidos 3.600 links das mais diversas fraudes, em parceria entre o Departamento de Justiça e
os registradores do domínio, os provedores do domínio e as plataformas de e-commerce, na qual, como eu disse, foram removidas 3.600 ofertas, e essas ofertas eram relacionadas a fraudes a programas de assistência do governo, similar ao que a gente teve aqui também. A gente teve também criação de sites que forjavam um programa de doação. Então, as empresas, as pessoas eram fisgadas a fazer uma certa doação, e essa doação não se destinava ao cenário que se criava, às vezes, inclusive, usando a imagem da Organização Mundial da Saúde ou outras, colocando uma imagem de algo que seria legítimo e que não era. Então, fraudes a doações, fraudes a programas assistencialistas e também sites que tinham objetivo, ofertas ilegais tinham objetivo de implementar softwares maliciosos nos usuários. Então, foi uma ação que envolveu uma cooperação entre o Departamento de Justiça e as mais diversas plataformas que hospedavam esses conteúdos, as plataformas de e-commerce que eventualmente vendiam conteúdos, e também os hospedeiros do domínio, né, os domain providers. Então, acho que ilustra bem, essa ação foi finalizada em abril desse ano, 2020, então foi logo no começo da pandemia, e já para dar também um choque de realidade, para mostrar para esses falsificadores, para esses fraudadores, que não vão ficar impunes, ou pelo menos não podem se usar da concha da internet para se proteger. E, mais uma vez, enfatizando que só foi possível que fosse feito isso de forma voluntária e sem ordem judicial, por conta de uma cooperação com as autoridades, com as empresas privadas. Sem essa cooperação, buscaria-se outras medidas para que isso fosse feito, através de ação judicial, de ordens judiciais, mas certamente não teria o mesmo impacto, o impacto para a população de modo geral, e também mostra que as plataformas não vão ser condizentes com esse tipo de conteúdo dentro dos seus marketplaces, ou dentro do site que hospeda, enfim, não está de acordo com as regras de compliance que os hospedeiros de domínio, os provedores esperam. Acho que a ideia dessa ação é por aí. E finalizando, Marcelo, assim, trazer, a gente já falou um pouco sobre isso também, mas trazer que há uma iniciativa das empresas dos principais mercados de e-commerce, marketplaces, em atuarem preventivamente no que pertine à entrada de ofertas ilegais na sua plataforma. A gente sabe das dificuldades técnicas e, às vezes, até limites jurídicos que essas plataformas enfrentam para fazer essa atuação, mas eu vejo uma inclinação, não sei se tardia ou não, isso a gente também pontuou no começo, mas vejo que é uma inclinação das plataformas em promover, criar dentro das suas estruturas mecanismos para, primeiro, evitar que essa oferta chegue. Segundo, sem que isso sem que isso agrida a liberdade de expressão ou a liberdade de comércio. Acho que são temas importantes. Aqui, talvez, muito mais a liberdade de comércio, não a liberdade de expressão. Mas acho que as plataformas precisam buscar mecanismos de atuar para que sejam mais efetivas preventivamente, no controle. Né? E a gente vê isso, a gente não consegue hoje, por exemplo, comprar medicamento no Mercado Livre ou em outras plataformas. Há medidas tecnológicas que evitam que esse produto chegue nas prateleiras online. E a Amazon também criou recentemente, essa matéria é de julho de 2020, criou o que eles chamam de unidade de combate a produtos falsificados. E eu falo da Amazon não por ser empresa americana, né, mas porque é uma empresa líder no setor, e também porque quem vai liderar essa equipe dentro da Amazon é um ex-colega nosso, um ex-promotor federal americano chamado Kabaru Smith. Ele saiu do Departamento de Justiça para liderar essa iniciativa dentro da Amazon. Então, acho que isso reforça ainda mais e estressa o quanto essa gigante está buscando criar um ambiente mais salutar, mais saudável no seu mercado, né, no seu e-commerce. E aí eles chamam um programa zero, né, Project Zero, e vamos ver se a gente consegue
se eles conseguem ser efetivos e que tipo de lições eles podem passar para as outras plataformas. Eu acho que a ideia também é essa, né? Que tipo de medidas tecnológicas constantes eles vão estar implementando para que sejam ainda mais efetivos, para que o produto, para que o usuário tenha uma experiência ainda melhor e para que o seu vendedor saiba, né, que ali não vai ser um safe harbor para comércio de produto falsificado. Então, acho que a atuação desse comitê certamente vai desde a área preventiva, desde a área de implementação de um melhor relacionamento dos seus termos de serviço, dos seus canais de denúncia. Só fechar aqui, pessoal. Entrou um colega aqui na sala. Então, assim, dos seus canais de denúncia e também, como eu falei, constantes medidas tecnológicas para combater essas ilegalidades, porque às vezes também essas plataformas são vítimas de fraude. E aí, enquanto a gente está falando aqui, a gente conversou um pouco sobre isso, o Mercado Livre está agora apresentando 3 dias de apresentação do que eles chamam Prevention Talks, que são discussões promovidas pela plataforma para melhorar a experiência do usuário. E é uma discussão muito grande no que pertence à propriedade intelectual. O Mercado Livre, eu não estou usando o Mercado Livre como referência, só porque é uma referência, mas é uma empresa que atua, que é a maior empresa no mercado brasileiro de e-commerce. E os especialistas, se alguém estiver ouvindo e tiver uma outra informação, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma das grandes plataformas de comércio eletrônico no Brasil e que tem uma atuação preventiva, tem um canal de controle, o PPPI, o Programa de Proteção à Propriedade Intelectual do Mercado Livre. Então, é uma empresa que vem tentando se aprimorar. E, claro, há discussões, como a gente levantou, discussões no âmbito tecnológico, limites jurídicos que estão sendo enfrentados, no que define a responsabilidade dessas plataformas, se depois de notificada, se antes de notificada, enfim, acho que a discussão não é por aí. Mas o mais legal é que estejam dispostos a criar rede de colaboração com os titulares de direito e com as autoridades. Porque senão não vai restar outra maneira para a autoridade se não ingressar com ações, não vai restar outra maneira para os titulares de direito se não lotarem os tribunais com ações judiciais também. Então a gente entende que essa criação de redes colaborativas é fundamental para que tenhamos um resultado mais exitoso. Eu acho que em linhas gerais, Marcelo, eu não sei se ficou faltando algum tema para abordar com mais profundidade, mas eu queria trazer exatamente essa ideia de quem nós somos, que tipo de atuação nós estamos trazendo para o Brasil, como nós podemos ser úteis para as autoridades brasileiras, como as autoridades brasileiras, em contrapartida, também podem levar informações para a gente aplicar lá fora, junto nas nossas agências, levantar um pouco das ações que a gente fez em colaboração e trazer para a discussão esses temas que envolvem a atuação preventiva da plataforma, uma atuação uma vez notificada, que tipo de medidas vão fazer, e acho que já deixo a bola para você tocar com a doutora Juliana, que vai falar certamente do CNCP, e aí fica já o meu agradecimento ao CNCP, que está sendo muito receptivo à comitiva americana. A gente está tendo agora uma saída de agentes americanos, chegada de novos supervisores, novos coordenadores, seja na área econômica, na área política, e a gente está sempre levando eles ao CNCP para que entendam a abrangência do CNCP e como está o cenário no Brasil. Então, o CNCP forte, eu acho que um CNCP forte, a gente teve, né, Marcelo? A gente pode falar aqui, eu vou falar como advogado, teve um período lá atrás, não tão atrás, em que o CNCP ficou um pouco dormente, e essa atuação efetiva do CNCP reflete o compromisso que o Brasil está tendo com o combate à propriedade intelectual, com o combate à pirataria e delitos da propriedade intelectual. Então, parabéns ao CNCP e fico aqui como à disposição para futuras perguntas e para interagir com vocês em outras ocasiões. Muito obrigado e estou por aqui. Vou ficar no mudo, mas desde já agradeço. Por fim, só aqui deixar o meu contato, né? Deixar nossos contatos de e-mail, meu contato de telefone também. Esse telefone é meu WhatsApp. Quem quiser também, eu brinco que eu e o Daniel é promotor federal americano, eu sou assessor dele. Nós estamos 24/7. Pode incomodar a gente sem remorso a qualquer horário. E será um prazer me aproximar de vocês e ver que tipo de construção a gente pode fazer em conjunto. Tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado.
Acho que eu tenho que tirar a tela aqui, né? Agora foi. Foi, né? Não, obrigado a você, Rodrigo. Tua palestra foi super completa, sim. Aliás, queria até também já pedir para mandar saudações aí ao Daniel Ackerman, que realmente foi sempre muito receptivo com a gente, sempre procurando ajudar o combate da pirataria em geral aqui nos anos que teve aqui no Brasil, né? Mas foi muito bacana. Dá para perceber que você tem esse assunto realmente na veia, você sabe o que está falando, e me chamou a atenção essa visão americana, né? Bastante forte em relação ao tema, com essa ordem presidencial que você comentou. Acho que isso é excelente no combate à pirataria. Acho que aqui a gente já tem, como você mesmo comentou, já um aumento da consciência em relação ao problema, não só a pirataria online, como a pirataria em geral, em relação por parte das autoridades, né? Como você viu, operações que acontecem que antes não aconteciam. Realmente, como você comentou, o CNCP também, uma atuação bastante importante atualmente, após um período aí mais ou menos de baixa, né? Não, eu acho que foi super completo, muito obrigado, óbvio, vamos ver, estou atento aqui às perguntas, havendo perguntas, a gente vai estar falando. Na questão de integração que você falou, só um número que me chamou a atenção na 404, realmente, foram 12 estados cobertos pela essa operação. Isso é um exemplo realmente do que a gente gostaria de ver, né? Essa questão da integração que você falou, seja entre autoridades em si, como até dos próprios titulares de direitos, com as plataformas e com autoridades, enfim, essa integração geral é realmente, eu acho que o desejável, é a receita para o sucesso. Bom dia de novo, doutora Juliana. Agora sim, muito obrigado novamente pela tua participação. Vou fazer sua breve apresentação. É um prazer tê-la aqui hoje com a gente. Vou já, então, a doutora Juliana Oliveira Domingues, como já foi comentado, ela é secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o Senacom, né? Ela foi diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPCD, no Ministério da Justiça também, e Segurança Pública, e é diretora regional da Academic Society for Competition Law, a ASCOLO. Ela é professora do curso de graduação e pós-graduação em Direito da USP. Em 2018, 2013, 2004, recebeu o prêmio do Instituto Brasileiro de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. A Juliana também possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, doutorado pela PUC e pesquisa de pós-doutorado pela Georgetown University Law School, sendo a primeira brasileira a obter bolsa de pesquisa internacional da American Bar Association. Realmente é um currículo muito impressionante, doutora Juliana, parabéns. Eu sei que essa questão do direito do consumidor você conhece mais do que ninguém, e hoje, acho que não estava mencionado aqui, mas a gente falou bastante, né? Ocupa a presidência do CNCP, acho que desde esse ano, né? No meio da pandemia. Então, a palavra é toda sua. Obrigado novamente. Obrigada, doutor Marcelo, uma alegria, né, poder estar aqui com vocês, agradecer ao convite que me foi feito, agradecer também as palavras do doutor Rodrigo Dias, belíssima apresentação, muito obrigada, aprendi também bastante, é sempre um momento importante, né, para essas trocas. Vejo aqui também na sala, virtualmente, alguns amigos, doutora Thais, vi também o doutor Cássio, a doutora Renata Lisboa, então estou me sentindo também um pouco em casa, né, ladeada de colegas que eu respeito, que fazem um trabalho brilhante nas suas atividades, alguns já escreveram em livros que nós organizamos na Universidade de São Paulo, então fiquei muito contente em poder atender ao convite que vocês me fizeram, estar aqui bem ladeada também, né, pelo doutor Marcelo, pelo doutor Rodrigo, parabenizar a organização desse evento. Eu vou tentar compartilhar a tela, acho que não vai ser tão difícil, vamos aqui. Ultimamente, né, nós dependemos tanto da tecnologia, vocês conseguem ver? Perfeito, ótimo.
Perfeito. Então, obviamente, né, quando vamos falar de combate à pirataria, vocês já imaginavam que eu falaria sobre o Conselho Nacional, né, de Combate à Pirataria. E como vocês bem colocaram, o Conselho ele passou a ter uma atuação, e aqui eu não quero puxar sardinha, né, para a gestão que eu faço parte, obviamente, mas teve uma mudança, né, na gestão que eu acho que foi muito importante a partir de 2019. Vocês já estiveram aqui com o professor Luciano Tim, ex-secretário, né, e eu fiz parte também da gestão do Dr. Luciano como diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Aliás, agradeço a leitura do meu currículo, o doutor Marcelo deve ter sido encaminhado até pela minha secretária, imagino, nem mandaria tão grande assim, né? Não, mas é merecido. A leitura do meu Lattes eu dispenso, mas assim, obrigada pela gentileza. Então, quando assumi a Secretaria Nacional do Consumidor como secretária, né, não mais como diretora, também assumi o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Mas eu já fazia um acompanhamento das atividades do CNCP, porque como diretora, né, do DPDC, eu também cuidava da parte de processos administrativos sancionatórios que são decorrentes deste tema. Então, esse é um tema que é acompanhado na Secretaria Nacional do Consumidor de diversas formas, né? Agora, eu não precisaria falar aqui no meio de tantos especialistas, que é um público bastante bem formado, né, dos efeitos negativos da pirataria na nossa economia, né, para todas as cadeias produtivas, os reflexos, o fato de ser um crime também, né, então, temos aqui uma interdisciplinariedade, porque você tem essas condutas analisadas em diferentes frentes e com a aplicação de diferentes normas jurídicas. Então, tem uma questão da criminalidade que eu acho que é bem importante, o fato de como isso afeta, né, a produção, os postos de trabalho, a concorrência, né, porque isso gera realmente uma distorção concorrencial. Eu estive essa semana falando também no congresso que era sobre tributação e concorrência. Você vê um efeito óbvio, né, da pirataria diante dos efeitos que isso causa, né, para o empresário que segue corretamente suas atividades, aqueles que estão realmente de acordo com a legislação. Fora, né, o fato de termos aqui uma violação à propriedade intelectual. Se não fosse ainda só esses problemas, nós temos o problema ainda de quanto que isso afeta a saúde e a segurança do consumidor. É óbvio que eu vou puxar a sardinha, né, de toda a minha fala para o consumidor, até em razão da minha atividade agora como secretária nacional do consumidor. Nós temos uma série de produtos que são ilegais, e mesmo que eles são legais, tá? Mas nós temos uma série de produtos ilegais que não possuem qualquer tipo de certificação de segurança, né? E isso afeta a saúde do consumidor. E durante a pandemia, nós ficamos muito mais em alertas, porque vimos a venda de produtos químicos inadequados, não seguiam as regras regulatórias. A Anvisa também fez um papel importante nesse cenário, né, de também ampliar a parte fiscalizatória. Nós temos questões relevantes decorrentes de riscos que são para os mais vulneráveis, né? Aqui tem aqui o exemplo das pequenas peças que se soltam em brinquedos, mas nós vimos recentemente casos que nos preocuparam muito, né? De carregadores de aparelhos eletrônicos, né? Que chegaram a causar o óbito, né? De adolescentes e crianças. Temos a questão de produtos que são cosméticos ou medicamentosos, que você também não tem a procedência. Ou seja, são riscos não desprezíveis para a saúde e para a segurança do consumidor brasileiro. E mesmo quando nós vamos falar aqui das plataformas, né, de e-commerce, nós precisamos de tempos em tempos, né, chamar aqui os fornecedores, até fora do CNCP, e aí até um trabalho que acontece dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, por conta de denúncias que chegam e que realmente apontam esse risco para o consumidor, né? Nós não precisamos, talvez não precisássemos aqui retomar, mas o próprio código, né, ele define
como direito básico do consumidor essa proteção da saúde, né? Ou seja, da segurança. Temos as questões que são relacionadas aos perigos que são colocados ao consumidor. Quando você tem a aquisição desses produtos... Ai, tomei um choque. Desses produtos que são falsificados, pirateados, não tem essa garantia do fabricante, né? E você não tem, às vezes, nem como identificar a procedência desse produto, né? E, obviamente, né, não preciso dizer para vocês que quando nós vamos falar de direito do consumidor, eu falo que é um direito absolutamente transversal. Então, eu falo no mesmo dia, eu falo do mercado de serviço funerário e open banking. É impressionante. Assim, de uma hora para outra, nós estamos mudando completamente de temas, porque temos consumidores de todos os tipos, né? E quando nós vamos falar, e foi muito bem lembrado aqui pelo Rodrigo, é impressionante como algumas coisas não mudam, né? Eu, que morava em São Paulo até o ano passado, você vê numa rua que, veja, não é só uma rua movimentada, mas é onde está o centro empresarial, praticamente, da cidade, e convivemos, né, com esse ambiente em que você encontra esses produtos pirateados, né, muitos produtos que, enfim, não deveriam estar ali expostos para o consumidor no mercado aberto. E eu me recordo muito bem que um dos meus amigos que atuou no mercado de luxo, que ele ficou impressionado quando entrou em um desses, enfim, shoppings, né, se é que eu posso denominar dessa forma, mas encontrou ali produtos que ele mesmo disse, falou assim, nossa, e ele trabalha numa grande marca, né, eu falei assim, olha, eu teria dificuldade em reconhecer que isso aqui não é um produto, né, de procedência, não fosse o fato de que está sendo vendido num lugar que não condiz com onde se venderia esse produto, eu teria muita dificuldade em dizer que esse produto é um produto falsificado, né? Então, isso também nos coloca numa situação que eu acho que existe agora uma sofisticação maior, né? As regras estão cada vez melhores, você tem mecanismos novos, né, fiscalizatórios, você tem forças-tarefas, você tem os governos tentando cuidar disso de uma forma também não só local, mas também em âmbito de políticas públicas, mas também existe uma sofisticação daqueles que querem insistir na prática, né? Então, precisamos realmente ter um olhar muito atento a esse tema, porque essa sofisticação, ela acompanha, né? E é óbvio que eu tinha que falar para vocês do Conselho Nacional de... eu estou com rinite, eu pedi aqui para uma assistência trazer para mim uma medicação. Eu falei assim, eles vão achar que eu estou com Covid, mas não é rinite. Tá? Comecei aqui espirrando durante a apresentação do Rodrigo e fiquei preocupada. Bom, enfim, nós temos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né, que, como foi muito bem dito aqui, né, é um órgão ligado à Senacom, ele foi recriado, ele tem um direcionamento, né, justamente para a oferta desses produtos pirateados e falsificados, tem uma agenda internacional importantíssima. Eu acho que isso ficou muito escanteado dentro da Secretaria Nacional do Consumidor por anos, a agenda internacional. Estou falando só na parte de combate à pirataria. É impressionante como, e eu falo isso para vocês porque eu já estive na extinta Secretaria de Direito Econômico em 2000, quando você tinha ainda dois departamentos distintos, que era o DPDC e o DPDE, e depois foi formada, né, a Senacom, e depois o CAD incorporou parte do que era a SDE, né, o departamento que fazia análise de casos de concorrência, foi incorporada à estrutura do CAD novo, né, que já não é tão novo assim, porque foi a partir de 2012, mas é impressionante como o CAD levou uma agenda internacional e a Senacom não. A Senacom deixou isso um pouco de lado, né? E nós temos, para essa questão do combate à pirataria, me parece que é salutar você ter um diálogo internacional, né? Estamos falando muitas vezes de produtos que chegam de fora, né? Então, esse é um tema que tem que ser tratado também internacionalmente. Por isso, até agradeci a apresentação aqui do Dr. Rodrigo, porque também ele traz informações que são muito importantes, né? Então, como funciona o CNCP, para quem não conhece o CNCP? Ele é um órgão colegiado,
e consultivo, ele tem uma intenção real, né, da elaboração dessas diretrizes para a formulação e para as propostas de ações, faz estudos, campanhas e todas as medidas que, né, são consideradas necessárias para o combate à pirataria, né? Como que é a composição? A composição envolve diversos órgãos públicos e da sociedade civil. Então, uma composição também bem heterogênea. Recebemos sempre, né, pedidos de ingresso, é muito difícil conseguir. Nós abrimos o edital recentemente, nem vou comentar com vocês quantos candidatos nós recebemos. É uma missão difícil, né? Você conseguir realmente... E essas composições, elas tendem sempre, eu digo, a deixar alguém insatisfeito, porque você tenta fazer da forma mais democrática possível, né, abrir esse espaço, mas não são todos contemplados e sempre tem aqueles que ficam chateados por realmente não conseguir participar ativamente do conselho, mas o conselho está sempre aberto a receber as opiniões da sociedade, né? Então, daqueles que atuam também. Eu acho que essa é uma característica bem interessante da Senacom desde 2019 também, que é a abertura para esse diálogo. Temos, então, um guia, que foi mencionado aqui, de boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico. O objetivo central era de proteger a propriedade intelectual, dificultar a comercialização desses produtos falsificados ou pirateados, fazer um engajamento de quem atua no e-commerce, né, no combate desses produtos ilegais, inclusive com denúncias, né, próprias. E, de outro lado, também um guia de boas práticas e orientações para a implementação de medidas de combate à pirataria no serviço de pagamento, né? Nesse caso, para coibir os meios de pagamento de instalarem mecanismos aí que não são legítimos, né, para a venda de produtos ilícitos, pirateados, falsificados, e evitar, né, que a credibilidade do meio de pagamento confunda o consumidor, porque o consumidor ele tem uma experiência negativa, ele não quer mais fazer, né? Eu sei que hoje é cada vez mais difícil para uma geração mais jovem se desvincular dessas atividades eletronicamente, mas nós vimos aqui com a pandemia, os números são realmente muito... todos dizem, né, os estudos, eu vi o estudo que foi feito pelo Locomotiva, que nós reduzimos em 10 anos, né, o que era para ser o comércio eletrônico por conta do coronavírus. Ou seja, o que é esperado hoje era esperado daqui 10 anos, mas aí todos foram forçados pelas medidas de isolamento social a vencer até suas barreiras pessoais, né? A ter essas experiências no comércio eletrônico, a utilizar as plataformas, a utilizar esses meios de pagamento, mas nós temos que sempre evitar, né? Eu falo que um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor é essa melhor informação ao consumidor, né? E o consumidor, ele muitas vezes ele é confundido, né? O consumidor médio brasileiro, ele se confunde às vezes, e essas boas práticas para medidas, né, de combate à pirataria no serviço de pagamento também é algo que nós vimos que era muito importante de ser realizado. Então, no caso dos meios de pagamento, né, tivemos aí termos de adesão que foram assinados, que sinalizam esse compromisso também dos fornecedores, e eu vou falar um pouco mais para vocês do guia de e-commerce. Gente, realmente, eu estou tomando um choque na minha mesa, eu preciso descobrir o que está me dando um choque aqui. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria tem algumas premissas, né? Primeiro, fomento a essa livre adesão e às boas práticas, né? Obviamente, a gente cria o que nós chamamos aqui, né, de behavioral insights, isso é muito da teoria econômica, né? Você criar esses mecanismos, né, que vão incentivar a adoção dessas práticas. O caráter é de soft law? Sim, ou seja, presume a boa-fé do fornecedor? Sim, e nós estamos presumindo essa boa-fé do fornecedor, né? Então, estamos presumindo a boa-fé daqueles que também vão ser responsáveis pelas plataformas de e-commerce, tá? Isso funciona? Né, que é a segunda pergunta. Se nós formos pensar hoje o nível de transparência, a necessidade que essas empresas têm hoje, ter governança, compliance, algumas com capital aberto, isso facilita bastante que elas façam esse movimento de adoção
das melhores práticas, né? Além disso, e até depois quero ouvir um pouco o doutor Rodrigo, quero ouvir o doutor Marcelo, nós temos que considerar o seguinte, né? Você deixar para os estados cuidarem só desses temas, sem dividir essa corresponsabilidade com os próprios marketplaces, é impossível, né? Eu já tive aqui algumas discussões até com alguns membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um sistema complexo, né? Estamos falando aqui de mais de 900 PROCONs. Vocês imaginam como é fácil o diálogo meu, como, né, secretária, sentar com todos eles para conversar. E eu falei, se vocês presumem, às vezes, que a Senacom é o FBI, né? E que nós temos, assim, vários braços de investigação que conseguiria... Isso não existe. A gente consegue fazer algumas parcerias, construir forças-tarefas, etc. Mas o Estado, ele não consegue realmente, né, gente, esse paternalismo que é esperado, eu acho que nós temos que desconstruir. As empresas têm corresponsabilidade. E o fato delas terem realmente toda essa sinalização de transparência, boa governança, como eu disse, algumas até com mercado aberto, né? Isso cria para elas também essa responsabilização, né? Dela sinalizar para o mercado, para o consumidor, que ela adota as melhores práticas. Então, temos realmente que trabalhar esses mecanismos que eu chamo de corregulação. Não vou entrar aqui, porque eu adoro esses temas, né? Como professora de Direito da USP, eu trabalho muito com esses temas de regulação econômica, mas é um sistema de corregulação, por quê? Porque você tem o Estado junto, né, acompanhando, por exemplo, dentro do Conselho, nós estamos acompanhando as atividades dessas empresas. Né? Elas falam, olha, aderimos ao guia, que bom. E agora vamos ver como é que isso está resultando, né? Se temos alguns resultados. Nós fizemos isso, por exemplo, com alguns outros temas, né? No caso do e-commerce, inclusive, nós estamos agora criando uma comissão para acompanhamento, para verificar a efetividade do guia, né? Porque também, vamos criar o guia, então vai ter adesão ao guia e acabou. Não, nós vamos ver os efeitos, né, desse guia, vamos tentar aqui ver se esse guia surtiu o efeito que era esperado, né? Porque vocês imaginam que não é fácil você construir porque para você construir um guia, você tem que realmente ter muitos elementos, né? E o guia tem que ter um direcionamento. Então, para que nós tenhamos efeitos do guia, primeiro tem que ter esse movimento realmente dos marketplaces, né? Daqueles que trabalham com e-commerce, para que ele surta algum resultado. Depois, avaliação, depois do período de tempo, para ver o que de fato mudou no ambiente, né, e quais foram os benefícios identificados. Temos, né, um decreto que regulamenta a contratação no comércio eletrônico, uma nota técnica específica da Senacom, que aqui eu trouxe até um trechinho, e o que é importante na agenda internacional, né, nós temos essa recomendação da OCDE. Nós estamos aqui dentro do Ministério aderindo a todos os instrumentos da OCDE. Tivemos recentemente, né, um ganho que eu reputo maravilhoso, porque esse é um tema que também muito me interessa, que é o assento nosso, né, dentro da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não era um mero espectador, e agora nós recebemos o convite, né, para realmente participar, e depois esperamos, né, não nos tornar membros, mas para participar dessas discussões. Por quê? Porque num país como o nosso, né, de dimensão continental, com tantas diferenças regionais, vocês imaginam como é difícil você fazer o controle de produtos pirateados, né, e de trabalhar com temas de saúde e segurança do consumidor também, relacionados aí ao e-commerce. Um dos temas mais discutidos na OCDE é o e-commerce, dentro do direito do consumidor. Então, você poder participar dessas discussões ativamente como um ator e não como espectador faz toda a diferença, né? E com isso nós conseguimos aí receber até o convite para participar daquela plataforma internacional, a e-Consumer, né? Que também vai trabalhar com questões de fraudes. Por que é importante? Porque uma coisa é o controle que eu consigo fazer dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, né, com o CPF e o CNPJ, quando nós temos CNPJ dessas empresas. Agora, a gente não pode presumir que o consumidor brasileiro, ainda mais durante a pandemia, isso ficou bem claro, que ele não faça compra naqueles sítios eletrônicos fora do Brasil, que não tem CNPJ. E aí, que controle nós podemos fazer disso?
Então, essa é uma plataforma muito interessante, a e-Consumer. Para vocês terem ideia, já tinham 39 países lá, o Brasil não estava lá. É um absurdo pensar que o Brasil não fazia parte de uma plataforma, né? É uma coisa tão simples de pensar numa adesão, e conseguimos fazer essa adesão recentemente, isso foi muito comemorado, inclusive, dentro da Senacom, um trabalho que foi realizado muito próximo à Federal Trade Commission, então tivemos o suporte da FTC nesse processo de adesão, então isso é muito importante compartilhar com vocês. E essa nota técnica, que é essa 610 de 2019, né, por que ela é importante? Porque ela traz no seu fundamento, né, que os produtos ilegais e falsificados à luz do Código de Defesa do Consumidor e da nossa Constituição Federal são proibidos de ser comercializados, inclusive em plataformas de comércio eletrônico, sem prejuízo de possível responsabilidade imposta pelo CDC. Por que nós colocamos isso? Porque isso aqui é uma nota técnica que fundamentou o guia, né? Mas, por que eu digo isso? Porque eu já ouvi também muito isso. Você, então, você faz o guia, você espera a adesão dessas empresas e aí o governo não vai fazer mais nada. Eu estou falando das atividades da Senacom, tá? Especificamente dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não, óbvio que não, né? Assim, a gente espera esse movimento, a gente quer realmente ver dentro de uma corregulação se os efeitos esperados estão acontecendo, mas se nós verificarmos, como já verificamos, se tem empresas que têm uma resistência tremenda, veja bem, gente, um guia de melhores práticas, é um soft law, e tem empresa grande que ainda não aderiu, né? Não fez o movimento de adesão. E aí, eu vou falar depois do consumidor.gov.br, você tem uma crescente das reclamações e a empresa não fez nenhum movimento de boa-fé, né, de aderir a essas melhores práticas. Mesmo aquelas que fazem esse movimento, e se elas têm uma crescente nas reclamações, nada impede que a minha coordenação geral de sanções técnicas, né, abra um processo administrativo sancionatório. Nós temos casos e casos aqui, né, relacionados à comercialização de produtos que colocam em risco a saúde e a segurança do consumidor. Infelizmente, tivemos que abrir porque as reclamações eram enormes. E não dá para uma plataforma alegar que eu só estou fazendo a intermediação. Não, porque ela tem um ganho econômico com isso, ela tem responsabilidade, ela é corresponsável, né? Inclusive, eu não preciso nem entrar aqui nas questões de responsabilidade civil, né? Os senhores conhecem bem esses temas. E eu acho que esses temas são fascinantes, porque a gente está trabalhando com propriedade intelectual, com responsabilidade, com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, realmente o direito ele tem que ser visto cada vez mais como um fenômeno transdisciplinar, e eu acho que essas atividades do CNCP deixam muito isso em evidência, né? E esse draft, né, essa recomendação de Consumer Product Safety da OCDE, define como empresas abrangidas pela recomendação toda a cadeia de fornecimento, incluindo fabricantes, varejistas, plataformas online que permitam a terceiros vender produtos para consumidores, bem como os seus centros de atendimento. Isso é para deixar bem claro que as responsabilidades vistas também no âmbito internacional não é só para aquele fornecedor, mas também para a plataforma online, tá? Para o sucesso do combate à pirataria, é óbvio que eu falo que todas essas políticas públicas elas têm que ser vistas como complementares, né? Não vai ter uma solução única para resolver esse problema. Isso é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, pirâmide financeira, que é um problema antigo que existe, não é só no Brasil, mas no Brasil, né? Que antigamente não existia nem comércio eletrônico e nada, então já acontecia. Agora ficou muito mais facilitado, né, pelos mecanismos eletrônicos, e nós vimos que nem o Ministério Público, nem a CVM, nem a Senacom conseguia fazer esse trabalho e resolver o problema, ou seja, foi formado aí um grupo, uma comissão dentro do outro conselho, que é o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, para trabalhar esse tema, né, porque nós precisamos, como eu disse, é um fenômeno que você precisa ser trabalhado em diferentes frentes, não é diferente no combate à pirataria, né? Obviamente, eu entendo que as boas práticas devem ser seguidas e estimuladas no comércio eletrônico. Então, também entendo que seria indispensável para essas empresas, não passa pela minha cabeça que uma empresa que é séria, né, deixe de aderir ao nosso guia de boas práticas. Acho inconcebível, né? Esse é o meu ponto de vista, até pessoal, não é nem só como secretária nacional do consumidor, mas como Juliana Domingues, né? Esses guias têm um caráter de soft law, então vai depender sempre da boa-fé dos aderentes, também não basta ele assinar e não assumir o compromisso de fato, né?
E para o consumidor, por que é importante também essa atividade do consumidor? Por que ele tem que ser parte ativa no combate à pirataria? Porque ele precisa registrar as suas reclamações, ele precisa deixar registrado toda vez que ele se sente lesado. O consumidor que não faz esse movimento, ele dificulta muito também que esses fornecedores, que essas plataformas e que a própria atividade nossa, né, como operadora aqui dentro do governo federal, que nós tenhamos conhecimento de quão danosa está sendo a prática, né? Então, existe um papel importante também do consumidor como parte ativa, né? E por que eu quero falar para vocês da plataforma oficial do governo, que é o consumidor.gov.br, né? Até para ficar dentro do tempo aqui da nossa apresentação. Porque nós temos essa plataforma já há algum tempo, né? Mas esse ano tomamos uma medida que foi uma política pública arriscada para nós até. Vou dizer para vocês depois por quê, né? Foi a portaria número 15 de 2020. Essa portaria, ela estabeleceu que o consumidor.gov.br, que já era uma plataforma oficial do governo federal, que é pública, gratuita, tem nos aparelhos celulares, se vocês quiserem baixar, vocês conseguem baixar, mas que todas as plataformas de comércio eletrônico migrassem para o consumidor.gov.br. E por que fizemos isso? Porque, obviamente, assim que a pandemia, né, se tornou uma realidade, e assim que nós tivemos que adotar as medidas de distanciamento social, que naquela época foi isolamento social, de fato, bem no início, todos migraram, né? Todos os consumidores passaram a utilizar as plataformas de comércio eletrônico. E algumas sequer tinham um sistema de atendimento ao cliente. Então, nós tínhamos que criar um mecanismo para que esse consumidor tivesse um diálogo, né, com as plataformas e com esses fornecedores. Então, essas empresas precisaram, por conta da portaria, migrar também para o consumidor.gov.br, né? Nós temos aqui, só na questão de produtos falsificados, alguns dados, que são dados reportados dentro do consumidor.gov.br, mas que não espelham realidade. Esses dados são poucos, se vocês forem ver a quantidade de produtos falsificados que nós temos. O que me faz pensar também que tem consumidores que sabem que é falsificado e não reclamam por causa disso, né? Assim, sei que não nego e adquiro mesmo assim, né? Então, a gente tem que trabalhar também com mecanismos, e estamos trabalhando na Escola Nacional de Defesa do Consumidor, né? Mecanismos de conscientização desse consumidor. O que ele está, né, gerando, né, de ambiente negativo para a concorrência, para a inovação, para aquele fornecedor que é correto, né, para a sua saúde, para a sua segurança. Então, essa consciência precisa ser trabalhada também, né? É muito importante, eu falo, temos, gente, parar de considerar o consumidor como inábil, né? A ideia do consumidor que não sabe de nada, eu até acho que existem aqueles, os hipervulneráveis, que podem comprar gato por lebre, mas tem muitos que estão comprando sabendo. E eles precisam também ter uma responsabilidade, né? Essa história do empoderamento do consumidor, eu estava ontem na reunião da UNCTAD, hoje de manhã também, da ONU, nem dentro da ONU se considera que o consumidor não tem a melhor consciência hoje do que ele tinha há 30 anos, quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu. O problema é que nós temos muita informação, essa informação, muitas vezes, ela é de baixa qualidade. Então, temos que trabalhar na melhor informação ao consumidor, mas temos que trabalhar também com a responsabilidade desse consumidor. Né? Parar de trabalhar como se todo cidadão brasileiro não tivesse consciência do que faz. Temos que trabalhar isso também, né? Então, fazemos um trabalho de conscientização também, de educação desse consumidor, que eu acho que é muito importante. Bom, então, assim, eu não queria me estender muito, eu estou vendo que está perto aqui do 12h30, né? Mas eu queria trazer para vocês que estamos trabalhando em várias frentes de políticas públicas dentro da Senacom, tem essa atividade do CNCP, que é muito importante. Hoje teremos aí reunião, né? No guia de e-commerce, tivemos a adesão de 44 empresas, né, termos já assinados. Isso para nós é um dado muito importante, né, mostra esse comprometimento, né, então eu vejo sempre o painel de aderentes dos guias, e isso sempre me deixa muito feliz. Temos empresas muito grandes, associações muito grandes, então isso para nós é uma sinalização muito positiva de que boa parte dos fornecedores e das plataformas de e-commerce sabem também da sua corresponsabilidade e entenderam que nesse momento tão sensível, um momento que a gente ainda está na pandemia, não é o pós-pandemia,
né? Nós tivemos uma curva que deixou todos um pouco mais aliviados, mas se não estivéssemos ainda na pandemia, estaríamos juntos hoje, sentados na mesa, não aqui virtualmente. Então, essas empresas também sabem da sua responsabilidade e procuram sinalizar para nós, né, assim, agentes públicos e para os consumidores, a boa vontade de aderir às melhores práticas internacionais, que é o que a gente tenta refletir também dentro desses guias. Obrigada, Marcelo, agradeço a você diretamente, mas para todos na organização, né, eu agradeço, mas como você está aqui moderando essa discussão, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de todos vocês, e realmente foi um prazer poder compartilhar um pouco das nossas atividades aqui do Governo Federal. Não, eu que agradeço, Juliana, tua participação, a tua clareza da exposição e bem prática, e mostrando justamente a complexidade que é o combate à pirataria hoje em dia, né? Você deixou bem claro, bom, e óbvio que acho que Maria já sabe, aquela visão romântica que se tinha, né, do coitadinho vendendo a camisetinha, né, para sobreviver, dar leite para as crianças. Isso não tem nada a ver hoje em dia. Hoje são organizações poderosas que estão fazendo tráficos internacionais, como você mencionou. É uma outra realidade que é muito diferente daquilo que se escutava antigamente. Mas eu concordo muito quando você fala, e acho assim, primeiro, é muito bacana que a DPI abriu esse espaço para divulgação também do guia. Eu sou fã do guia, acompanhei não tão de perto como eu gostaria, mas acompanhei na CNCP. Eu concordo com você quando hoje o ambiente é muito mais favorável para as empresas aderirem, por causa dessas questões de compliance, transparência, reputação. Eu acho que é isso mesmo. E, aliás, espero que realmente se adeira, né? Ele tem mecanismos fantásticos, que eu sou fã, que a gente sente na prática a dificuldade como implementação de um ótimo canal de denúncia com respostas rápidas, a questão do cadastro, de aprimoramento de cadastro que eles têm que fazer. Muitas vezes você não sabe a quem, nem eles sabem quem é que está anunciando lá, a verdade é essa. E punições mais duras para os reincidentes. Às vezes você derruba um link, amanhã ele já está de novo, enfim. O guia tem enormes vantagens, que acho que merece toda essa divulgação mesmo, esse apoio. E ainda traz essa questão que você falou muito bem também, da necessidade de todos se envolverem. Ali não só os marketplaces, claro, o principal player, mas também os próprios detentores de direitos de propriedade intelectual têm que fazer sua parte, têm que apoiar com informações, né, com laudos, e quanto mais informação, melhor, e até as autoridades. Né? Olha, estamos apertados, mas eu agradeço novamente aos dois. Eu tenho já, bom, além dos elogios de sempre, eu acho que eu vou, deixa eu ver onde eu começo aqui. Obviamente, os elogios eu vou acabar pulando, mas a Yuri, Yuri, Vitor do painel. Marcelo, boa tarde. Tem uma pergunta para o doutor Rodrigo Dias. Na semana passada, o presidente Donald Trump fez uma pressão nas agências americanas para responsabilizar gigantes do e-commerce, como a Amazon e eBay, pelas vendas de produtos falsificados por meio de multas e penalidades civis, ordenando que autoridades federais preparassem uma proposta legislativa para codificar essa prática. Gostaria de saber como as autoridades federais estão reagindo a essa pressão. Se for questão muito política e você tiver algum problema, Rodrigo, fique à vontade também. Não, posso endereçar rápido essa pergunta, Marcelo. Eu acho que a gente está correndo contra o tempo, quando eu acredito que foi no dito que 12h30 ia fechar, né? Mas, Yuri, eu deixei meu contato de e-mail para você, para a gente conversar depois com mais calma sobre isso. Eu trouxe a ordem executiva presidencial como exemplo da importância do diálogo entre os vários órgãos, né? E há, sim, essa força do presidente em endereçar esse assunto. E acho que a melhor maneira de abordar isso é a ordem executiva, uma leitura mais detalhada da ordem executiva. Desculpa, eu estou correndo quanto tempo, não sei se eu posso responder com calma, mas assim, eu queria... Yuri, acho que realmente aqui tem tem meu telefone, tem meu e-mail, a gente pode conversar em outro momento com mais calma. Mas, assim, uma pressão do executivo, uma pressão positiva, coordenada, para que se implementem medidas legislativas, para que o judiciário também enderece esse assunto com mais veemência e para que os órgãos, as missões que estão diplomáticas em overseas, né, em território não americano, se integrem e busquem um caminho para melhor avançar.
sei que a resposta ficou um pouco clara, depois com mais calma a gente pode abordar. Nesse momento, Marcelo, eu só queria agradecer à doutora Juliana, foi realmente uma aula. A professora Juliana, aguardo ansiosamente para a gente poder se encontrar de novo no Salão Negro do Ministério da Justiça, a bela sala que acomoda as reuniões do CNCP. É muito bom a gente poder ouvir as ações que estão sendo feitas em várias esferas do governo, e o CNCP cada vez mais próximo da Senacom, agora umbilicalmente ligado à Senacom, reforça ainda mais as nossas pautas, porque a parte direito do consumidor e direito de propriedade intelectual não podem caminhar em paralelo. A gente tem que encontrar os pontos de interseção, e são vários. Salvo engano, o próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 16 ou 18, acho que trata de produto, fala especificamente do produto falsificado, né? Então, essa experiência da doutora Juliana, a bagagem que ela traz, dando continuidade ao trabalho que foi feito pelo Dr. Luciano Tim, com a presença do Guilherme, que é secretário executivo, delegado de Polícia Federal, então mostra a força das nossas instituições, com o que tem poder de polícia presente no CNCP. O CNCP impõe medidas de soft law, mas tem dentro das suas cadeiras membros muito poderosos, e eu acho que a gente tem que aproveitar as forças e os poderes de cada um. Acho que, enfim, estamos correndo quanto tempo, não quero deixar, enfim, algum assunto perdido, mas, Yuri, com mais calma, depois por e-mail, ou até por telefone celular, a gente pode bater um papo melhor sobre essa relação entre o executivo, entre os legisladores e também as empresas americanas, né? Porque a gente está aqui diante de empresas americanas que estão sendo alvo dessa boa medida que é o combate a produtos falsificados. Fica o agradecimento também aos colegas que ficaram com a gente até aqui agora. Será um prazer conversar com vocês em outras oportunidades. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um agradecimento também, viu? Queria registrar aqui antes de sair da sala, até deixei aqui no chat registrado que eu vou precisar sair também, mas queria agradecer essa oportunidade e dizer para o Rodrigo que eu também espero, né, muito em breve poder recebê-los no Ministério da Justiça. Realmente temos salas belíssimas ali, né? Eu falo que, para minha família, que ninguém é do direito, eu falo que eu não vim com CRM positivo, né? Minha família é toda de médicos, deu algum erro. Eu também. Então, mas eu falo para eles, olha, vocês têm que conhecer o Ministério, porque o Ministério em si já vale a visita, não precisa nem me visitar. Mas todos estão convidados a tomar um café conosco, compartilhar o que vocês enxergam também, vocês estão lidando, né? Muitos estão aqui, trabalham com empresas ou fazem parte de associações, vocês estão lidando com o dia a dia, vocês conhecem a realidade. E eu acho que esse também é um benefício, né? O fato de eu estar aqui hoje, o Luciano estava no passado, nós também entendemos, né? Então, isso também colabora que as políticas públicas façam sentido, né? E eu acho que isso é muito importante, ter essas trocas, né? O Rodrigo está tendo uma experiência fantástica, então essas trocas são muito importantes. Então, obrigada mais uma vez, obrigada, viu, Marcelo, todos que estão aqui acompanhando, agradeci as mensagens no chat, isso eu vou pedir desculpas, eu vou ter que retornar uma ligação agora importante, e já deu 5 minutos, que eu acho que é o período que a gente pode fazer as pessoas esperarem. Então, muito perfeito, obrigada. Jean. Fique à vontade, parabéns pela atuação, parabéns ao Rodrigo, vou encerrar mesmo, fique à vontade até para sair. Só registrar um agradecimento novamente, parabéns pelo excelente trabalho que cada um de vocês faz dentro das suas esferas, e eu acho que foi um sucesso. É uma correria um pouco, sempre a gente corre contra o tempo, hoje a gente tem problema até de gravação, mas eu acho que alcançamos aí o nosso objetivo, gente. Então, obrigada. Obrigado, Renata, Lisboa, obrigado a todos que nos assistiram e nos acompanharam. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, combatente. Um abraço. Obrigado, Igor. Obrigado, gente.